Eu vi que vocês gostaram bastante do meu vídeo sobre o doutorado e eu resolvi gravar outro então. Até porque naquele vídeo eu fiquei sem luz no meio do caminho e a minha ideia era ter gravado um pouco mais sobre a faculdade em si, sobre como tem sido estudar na UERJ, mostrar mais de alguns espaços, mas eu não consegui. Só que essa semana vai ser uma semana um pouquinho diferente do doutorado, então eu acho que eu consigo criar um pouco mais focado no doutorado do que aquele. E eu acho que como vocês gostaram bastante, espero que vocês gostem desse também. Eu falei bastante sobre a minha disciplina de escritas do eu, que eu tenho cursado na UERJ. Eu já falei que eu sou aluna da UFRJ, mas eu puxei uma eletiva na UERJ, uma eletiva em literatura. Mas eu não comentei que eu também faço uma disciplina na UFRJ, que é de fato o meu programa. Só que essa disciplina da UFRJ é uma disciplina online, então vocês não vão ver a UFRJ muito nos meus vídeos por enquanto, porque é uma disciplina online que eu tenho feito toda terça-feira à noite. Segunda-feira, e eu quero agora fazer a leitura dos textos para essa semana. Então eu tenho que fazer tanto as leituras da minha disciplina de terça-feira, como também das disciplinas de quinta-feira, que é a disciplina que eu tenho feito na UERJ. Eu não cheguei a falar em nenhum vídeo, eu acho, sobre a minha disciplina da UFRJ. É uma disciplina de linguística aplicada, para vocês verem como eu tenho realmente muitos interesses, é sempre um conflito na minha vida acadêmica. Então eu sou do programa de Letras Neolatinas, mas peguei uma disciplina na UERJ do programa de Literatura Comparada e peguei na UFRJ uma disciplina de Linguística Aplicada. Enfim, mas do que seria essa disciplina? É uma disciplina de ideologias linguísticas. Eu tô gostando muito. O meu orientador, ele é também da linguística aplicada, apesar de ser orientador no programa de letras neolatinas, ele traz muito da linguística aplicada. Então eu já tive algumas disciplinas um pouco mais focadas nisso. Então eu me interesso bastante pela linguística aplicada também, que é uma área que durante muito tempo esteve mais relacionada ao inglês, mas isso vem mudando ao longo dos últimos anos e a gente vem vendo mais sobre o hispanismo dentro da linguística aplicada. E nessa disciplina, que tem o nome, né, de ideologias linguísticas, a gente analisa basicamente como as políticas linguísticas, o ensino, a língua fazem parte de disputas dentro da sociedade. Então é uma disciplina que trabalha bastante sobre como diferentes visões da língua, da formação dos professores, são colocadas em prática em contextos reais. E sempre entendendo que a língua não é nem mesmo algo neutro, em nenhum aspecto, em nenhum contexto. E algo muito interessante que eu tenho visto nessa disciplina também, sobre como o próprio conceito de língua, ele é também ideologicamente construído. Algo que eu já havia trabalhado em outras disciplinas, mas acho que em outros termos. Porque aqui a gente fala então que não vai existir língua, o que tudo seria linguagem, mas em outras disciplinas eu trabalhei bastante o conceito de translinguagem. Então nada é língua, tudo é translinguagem, mas aqui se fala bastante sobre nada ser língua e tudo ser linguagem. E é bem interessante você pensar nisso, como a gente fala muito sobre língua portuguesa, língua espanhola, e como muitas das vezes esse conceito de língua está atrelado a uma ideia de língua enquanto nação, o que nunca vai ser algo neutro. A gente pode pensar, por exemplo, um dos textos que a gente leu falava sobre como para você conseguir cidadania na Austrália, se eu não me engano, era necessário provar o seu conhecimento de inglês. Então, por isso é sempre a língua também atrelada a uma ideia de nação, para que você faça parte daquilo ali. Óbvio que eu estou simplificando muito, porque é um tema muito complexo, mas tem me interessado muito. E para amanhã eu tenho então que fazer a leitura dos textos dessa disciplina, que tem sido particularmente difícil, porque linguística aplicada tem muitos textos em inglês e o meu conhecimento em inglês não é dos melhores. Eu até parei recentemente as minhas aulas de inglês, eu quero muito voltar. Parei por questões pessoais, eu quero voltar agora em maio, porque realmente tem sido uma demanda muito grande no doutorado, pelo menos nessa disciplina. Quando a gente se inscreve em mestrado e doutorado, a gente faz uma prova de língua estrangeira. A gente precisa comprovar o nosso conhecimento em uma língua estrangeira. No meu caso, como eu já sou formada em espanhol, essa língua estrangeira não poderia ser o espanhol, teria que ser outra língua. Nesse caso, eu podia escolher o inglês, o italiano, o francês. E eu escolhi o inglês porque eu tenho ainda um conhecimento, mesmo que básico. Só que você fazer uma prova de língua estrangeira para entrar no mestrado e doutorado é muito diferente de você ter ali textos técnicos, muito acadêmicos, como uma leitura obrigatória. Então tem sido bem desafiador nesse sentido. Então vou tentar tirar o dia de hoje para fazer essas leituras. Não são todas em inglês, mas pelo menos uma vez na semana eu tenho algum texto em inglês para ler e tem sido bem desafiador.
Para amanhã eu tenho 2 textos, o primeiro deles, o título é Ideologias Linguísticas Conflitantes sobre o que conta como inglês no currículo nacional comum brasileiro, espaços para permanências e rupturas. Eu tenho um outro texto, que é o texto em inglês, que eu vou poupar vocês de escutarem o meu inglês. Já para a disciplina de quinta-feira, que é a disciplina de literatura, eu falei que essa vai ser uma semana diferente, porque a gente vai assistir uma palestra, uma fala, na verdade, com a Laura Alcoba, que é autora de A Casa dos Coelhos. Eu não li esse livro, é um livro curtinho, e eu quero tentar fazer a leitura dele para essa semana. Não é obrigatório, porque não estava no programa da disciplina, mas no meio do caminho a professora falou que a universidade vai receber a autora e ela achou que seria interessante, então, usar uma parte do tempo da aula para a gente ouvir a fala da Laura. A Laura é uma autora franco-argentina. Esse livro aqui, na verdade, é uma trilogia, mas eu só tenho o primeiro. E o último livro da trilogia foi lançado, se eu não me engano, no final do ano passado ou no início desse ano. Então, por isso também, a Laura está no Brasil, agora no Rio de Janeiro. Além desse evento na UERJ, ela vai participar de outros eventos também, justamente por causa da finalização dessa trilogia no Brasil. E a Laura, que foi uma criança que cresceu durante a ditadura argentina, e ela se exila ainda muito criança na França. Então a gente vai ter aqui um livro sobre essas memórias de uma criança. Ela conta a partir dessa perspectiva dela infantil. Ainda tô muito no início, não sei se eu vou conseguir terminar, porque ele não é uma prioridade da disciplina, vai ser algo à parte. E além dessa palestra com a Laura, nós vamos ter aula depois, porque a palestra vai durar 1 hora. Eu já falei que a gente tem mais ou menos 3 horas e meia de aula, então a gente tem a disciplina, a gente tem a fala da Laura e depois nós temos aula normalmente. E para essa disciplina eu tenho 2 leituras para fazer. Uma delas é da Silvia Molloy. Silvia Molloy, que é uma autora argentina também, se eu não me engano. Eu já li dela, Viver Entre Línguas, foi publicado pela Relicário, é super interessante. E como o próprio nome diz, ela vai falar justamente sobre você crescer entre diferentes línguas. Se eu não me engano, ela é sim argentina e também foi exilada na França. Então ela vai falar sobre essa vivência entre o francês e o espanhol. Mas o livro que a gente vai ler dela é Desarticulações, que foi publicado pela editora 34. Eu confesso que eu não conheço, ainda tenho que dar uma olhada no que vai falar. Mas além disso, também tenho que fazer a leitura de um texto da Tamara Kamenzai, que se chama Epílogo Íntimo, Narrar a Si Mesma. Tá em espanhol, não sei se tem tradução, mas aqui dá pra ver, não sei se dá pra ver. E é isso, basicamente. Essas são as minhas obrigações em relação ao doutorado, então eu tenho aí a leitura de 4 textos obrigatórios, 2 para cada disciplina, e eu ainda quero tentar fazer a leitura de A Casa dos Coelhos para assistir a fala da Laura Alcoba na quinta-feira na UERJ. E é isso, vou tentar mostrar para vocês um pouquinho dessa semana, focando um pouco mais no doutorado. Espero que vocês gostem. Ai, gente, não tem nada a ver com doutorado, mas eu comecei a tentar fazer crochê. Comecei a fazer uma bolsinha. Muito difícil. Eu fiz isso aqui assistindo um vídeo no YouTube, na verdade eu tive que ver vários vídeos, porque esse tutorial em si, ele não ensinava cada um dos pontos, né? Ele falava, você faz o ponto tal, mas eu não conheço nenhum desses pontos, mas tô achando super interessante começar a fazer. Dá pra ver que tem alguns defeitos, né? Enfim, vai ter mesmo, é a minha primeira peça. Eu já faço cerâmica, mas a cerâmica é muito caro e é um hobby que eu não consigo fazer na minha casa, por enquanto, em casa. Porque eu fico a semana inteira esperando o dia de ir pra aula da cerâmica e às vezes eu tô em casa, não quero. Enfim, não quero sair de casa, mas também não quero ver filme, enfim, eu queria fazer algo ali mais manual e eu sinto, sei lá, vontade de socar 2 quilos de argila, porque é muito relaxante sovar argila, mas não tenho como, né, por enquanto. E aí eu pensei no crochê, estava achando que seria uma possibilidade, algo que eu nunca tentei. Eu já tentei bordado há um tempo e não gostei, não foi pra mim. Eu fiz algumas peças, mas não curti muito. Tenho até uma aqui, deixa eu mostrar. Essa aqui eu tinha começado no bordado, mas enfim, não sei, não foi pra mim, não me interessou tanto. E aí eu pensei que o crochê poderia ser algo ali na linha da costura, mas ainda diferente, né? E talvez eu gostasse mais. E por enquanto eu tô gostando mais. Ok, eu só fiz isso? Sim. Mas achei muito mais divertido do que o bordado, que pra mim não rolou. Tanto é que esse aqui, ele tá incompleto, já tem uns 6 meses e eu nunca terminei.
Mas enfim, é isso. Eu disse que eu ia falar sobre doutorado, já tô desvirtuando o assunto novamente. Mas vou mostrando pra vocês essa minha semana mais focada no doutorado. Acho que eu não vou aparecer aqui todos os dias, né? Segunda, terça, quarta e quinta, porque não são necessariamente dias que eu estou focado no doutorado. Vou tentar aparecer sempre que eu tiver algo relacionado ao doutorado pra falar. E é isso. Até daqui a pouco. Hoje da tarde de uma segunda-feira e eu já tô aquele meme do que semana, hein, capitão? Mas segunda-feira, 2 da tarde. Tem dias que é muito difícil. São 3h08 e eu ainda não consegui começar as leituras que eu preciso. Eu li um pouquinho de A Casa dos Coelhos na hora do almoço, mas eu não consegui iniciar a leitura de nenhum texto teórico ainda. Surgiram umas demandas do trabalho e eu tô fazendo isso. É muito difícil fazer mestrado e doutorado e trabalhar, porque tem gente que não considera pesquisa acadêmica trabalho, mas é importante lembrar que pesquisa acadêmica também é trabalho. Ainda mais quando a gente fala de determinadas áreas. Se você virar para uma pessoa e falar algo relacionado às ciências biológicas, ela com certeza vai considerar um trabalho, ela com certeza vai considerar ciência. Mas se você fala relacionado às linguagens, às áreas humanas, às ciências humanas, não vão considerar trabalho, não vão considerar pesquisa, mas é pesquisa, é trabalho. Então a gente trabalha além do trabalho. E é isso, espero começar isso urgentemente, porque são textos difíceis e já para amanhã. O primeiro artigo para aula de amanhã, eu só tenho umas 15 páginas, mas acho que eu tô há 1 hora lendo e eu só li, sei lá, umas 5 páginas. Então eu vou aproveitar que acabaram de chegar algumas coisas aqui. Ai, peraí. Então eu vou aproveitar que acabaram de chegar algumas coisas aqui e vou abrir e vou fazer uma pausa e tomar um café e depois eu volto. Acho que hoje realmente não tá sendo meu dia. Já comecei a semana cansada. O primeiro que chegou foi da Companhia das Letras. Deixa eu rasgar. Não conheço. É quase como voltar para casa, Janaína Bilho. Mas é belíssima a capa. E veio com uma cartinha também. Olá, você está prestes a entrar na cabeça de Ava, ou se aproximar de suas distâncias. O que sabemos é que Ava é uma mulher negra doutoranda em filosofia. Aos 6 anos, seu pai desapareceu após deixá-la na escola. Hoje vive entre uma relação duvidosa com Wilson e o espírito de sua ex-namorada, Elaine. São várias rotas possíveis nessa viagem: trauma, luto, sexo, espiritualidade, raça, humor. Talvez você tropece em alguns versos, talvez você crie outros caminhos. Nesse caso, eu vou adorar saber quais outros você criou. Esse livro foi escrito ao longo de 2021, no que era para ter sido uma residência literária em coletivo, mas em meio à pandemia se tornou uma experiência bem solitária.
parte, posso dizer que me interessava ver no mundo um livro ágil e que me fizesse sentir. Sentir essa coisa sobre a qual Ava ainda tem muitas dúvidas. Essa coisa que nos diz que estamos vivos e temos um corpo a nos amparar. Ainda não chegamos a casa, mas pode entrar. Boa leitura. Eu fiquei super curiosa. Aqui. Chegou um livro da editora Instante. Eu amo que eu nunca tinha recebido nenhum livro da editora Instante. Porque algumas editoras a gente tem parceria e todos os meses elas mandam livros. Eu acho que a editora Instante, ela não tem um programa de parcerias como a Companhia das Letras, como a Relicário. Eu acho que eles acabam mandando alguns livros específicos para alguns criadores de conteúdo. E eu amo que eu recebi ano passado pela primeira vez, e agora quase todo mês eu recebo um livro latino-americano, o que eu amo. E eu acabei de ver esse aqui, que eu já li, não esse, mas essa autora, e eu amei. A Montanha das Fúrias, da Fernanda Trias. Eu li dessa mesma autora, Gosma Rosa, e eu adorei. Gosma Rosa, quando eu li, ele foi publicado pela Moinhos, é uma autora uruguaia essa daqui, e Gosma Rosa é uma distopia, fala de uma espécie de pandemia, eu adorei. E o mais interessante de Gosma Rosa é que ele foi escrito um pouco antes da pandemia, e quando você se identifica muito com o que tá ali, e é mais louco ainda pensar que a autora escreveu tudo aquilo antes da pandemia. Eu não sabia que tinha um livro novo dela vindo. Gente, adorei. No ano passado, nós fomos no Uruguai e eu lembro que eu entrei numa livraria, que era uma livraria só de autoras mulheres, e eu pedi algumas recomendações para livreira, e eu falei que eu sentia que chegavam poucas autoras aqui. A gente tem algumas, como a Cristina Peri Rossi, mas eu sentia falta de outras, como a Fernanda Trias, que só tinha o Gosma Rosa. E eu lembro que ela me falou uma coisa que faz muito sentido. Ela falou, olha, se só chega Eduardo Galeano, se só chega o Benedetti, por exemplo, que são homens, é porque talvez os brasileiros sejam autores desses homens. Então, se não chega, é porque a gente não tá lendo. Então, para que cheguem outras autoras, a gente precisa ler. E eu fiquei, nossa, realmente, né? Tipo, um tapa na cara de muita gente. Porque se só chega, tudo bem, né? Hoje a gente tá falando de... Acho que talvez não dê pra comparar, considerando que o Benedetti e o Galeano são clássicos, né? Mas se não chega nada além disso, acho que em partes é porque não tem leitores. Óbvio que tem, né? Mas eu acho que aí também vai da gente divulgar mais esses livros, divulgar mais essas autoras, divulgar mais literatura latino-americana. Fiquei muito feliz com isso aqui. Eu quero colocar no meu clube de leitura agora, assim, para já ser uma leitura desse ano. 2 vezes vencedora do prêmio Sor Juan Inés de la Cruz. Uma mulher vive na encosta da montanha, entre a névoa implacável e a folhagem exuberante. Sua tarefa é cuidar dos limites e reportar qualquer anomalia ao zelador. Em cadernos, anota seus pensamentos, que são ao mesmo tempo registros de vida e relatórios de morte, além das lembranças de uma infância marcada pela brutalidade materna. Falou de maternidade. É o meu tema favorito na literatura. E pelo desejo insatisfeito de aprender. Certo dia aparece um corpo em seu jardim e ela, com a ajuda do zelador, decide enterrá-lo. Mas aparece outro e outro. Gente, eu quero ler isso agora. Pelo amor de Deus, assim, literatura latino-americana é um absurdo. Quem não gosta de literatura latino-americana é maluco, com todo respeito. E esse aqui tem tradução da Marina Wakil. Gente, eu amei. Isso aqui tá muito lindo. A parte de trás também. Agora eu vou tomar um café, me recuperar desse recebido que eu amei e tenho que voltar a estudar. Eu tô me sentindo tão burra com esse texto de hoje. Mas enfim, vamos lá. O dia todo com vontade de cortar o cabelo. E eu acho que esse é um sinal de que alguma coisa não tá bem na minha cabeça. Porque sempre que, do nada, eu quero cortar o cabelo, eu sinto que é porque eu estou desalinhada psicologicamente. Enquanto eu faço meu café, eu vou tentar explicar sobre o que é o texto que eu tô lendo, e assim eu vejo se eu mesma entendi. O texto é do Moita Lopes e fala sobre um grupo filipino que reproduz músicas e clipes de divas pop. E fala também sobre um clipe da Anitta que foi reproduzido, no caso, o Show das Poderosas. Só que a ideia é que quando se reproduz esses conteúdos, nesse caso, o conteúdo é um clipe, uma música, ele não é uma cópia, exatamente, porque algo muda nessa reprodução. E pelo que eu tô entendendo, a ideia do texto é discutir como nem mesmo a identidade, ela é algo original, ela é construída. Então, quando
eles tentam recriar o Show das Poderosas, algo muda, mas há também uma reprodução da nossa identidade, que é socialmente construída, ela não é estável. Isso fala muito sobre como hoje em dia tudo é viral, então a gente produz um conteúdo aqui e ele é rapidamente copiado, ele é rapidamente refeito por outra pessoa, e o que a gente considera que é algo nosso, particular, que a gente criou, que a gente inventou, não é. E também não é algo fixo. Então, o que eu entendo como a minha criatividade, como a minha identidade, não é necessariamente algo estável. Não sei se tá fazendo sentido, e eu preciso terminar esse texto, porque eu ainda tenho outro texto, e o outro texto com certeza vai ser mais difícil, porque ele é em inglês, então eu com certeza vou precisar traduzir muitas coisas vão me passar, então... A gente foi no mercado porque tava faltando algumas coisas pra gente jantar. Já são quase 9 horas. Eu vou tentar começar a leitura do segundo texto, mas não devo conseguir terminar hoje. Eu confesso que eu enrolei bastante. Eu queria ter conseguido ler os 2 textos hoje. Em minha defesa, eu não enrolei. Eu tive que trabalhar de tarde. Eu achei que eu não ia ter nenhuma demanda na parte da tarde, mas eu tive que trabalhar. E aí, quando eu comecei a ler o texto, já era quase de noite. Eu já tava cansada. Então, realmente ficaria puxado ler os 2 textos de noite. Eu tô achando interessante que nesse texto, toda vez que aparece a palavra língua, ela aparece entre aspas, justamente considerando a ideia de que língua não existe, seria uma invenção. Então, sempre entre aspas nesse sentido. Terminei a leitura do texto, mas eu parei muitas vezes. Acho que a minha concentração hoje tá de sentar. Bom dia, hoje já é terça-feira, são mais ou menos 9 horas agora, 9h10. Vou pedir para vocês ignorarem o barulho, porque eu já falei que eu moro numa avenida, então no horário da manhã e no horário da tarde, que é quando o pessoal tá indo e voltando do trabalho, são sempre os horários mais barulhentos por aqui, então é uma sinfonia de buzina. Ontem eu não consegui terminar a leitura dos textos que eu precisava. Eu terminei um texto e comecei outro, mas aí ficou muito tarde, eu não consegui terminar. E hoje eu decidi que eu vou deixar a parte da manhã justamente para a leitura desses textos. Uma coisa que é um pouco difícil é que eu tenho um trabalho, mas eu não sou CLT, eu sou PJ. E quando a gente é PJ, a gente não tem um horário fixo, a gente não tem uma carga horária igual uma pessoa CLT. E essa foi uma escolha que eu fiz justamente porque eu preciso ter um tempo de dedicação para o doutorado. Então seria muito mais difícil conciliar 8 horas, uma jornada ali CLT, mais o doutorado. Se eu tenho uma flexibilidade em relação aos meus horários, é mais fácil
trabalhar, né? Não mais fácil, mas seria um pouco menos complexo trabalhar e também manter a minha rotina em relação ao doutorado. Só que isso acaba sendo muito complexo, porque não necessariamente todas as pessoas têm essa noção de que você não tem uma carga horária, que você não pode, né? Na verdade, o PJ, ele não pode, ele não é obrigado a ter uma carga horária como uma pessoa CLT, porque aí ele precisa, então, ter também os mesmos direitos que uma pessoa CLT. E então ontem eu acabei tendo uns trabalhos que na hora que eu separei para estudar, chegaram alguns trabalhos e infelizmente eu não consigo ignorar. Então quando chegaram as demandas eu fui fazer e aí foi demorando e ficou tarde, eu comecei a leitura do texto tarde, não consegui terminar e sinto que eu talvez não tenha feito a leitura da forma que eu gostaria, acabei lendo já cansada e aí eu decidi que agora de manhã eu vou ignorar. Talvez seja um pouco difícil, mas eu reservei esse horário para estudar, então eu vou estudar agora de manhã e de tarde, que é o horário que eu separei para trabalhar, é quando eu vou pegar essas demandas. Então eu tenho uma aula, na verdade, às 11 horas, eu continuo dando aula particular, então eu tenho aula com uma aluna às 11 horas, agora são 9 horas mais ou menos, eu vou tentar até às 11 terminar esse texto. Como eu comecei ontem, faltam só umas 10 páginas, então acho que eu consigo até em menos tempo. É que esse é o texto em inglês, né, que eu falei, então, por mais que sejam 10 páginas, não vai ser algo tão simples assim. Mas eu acho que eu consigo antes das 11. Eu sentei aqui no computador e eu já recebi a primeira mensagem do dia, mas vamos lá, vou seguir no meu compromisso comigo mesma. Não vou trabalhar nessas 2 primeiras horas e vou deixar pra trabalhar de tarde e de noite, como eu já tinha pensado. E vou seguir pro texto. 10h45, eu terminei a leitura do texto e honestamente eu gostei mais desse texto, eu acho que ele foi um pouco mais tranquilo, mesmo sendo uma leitura em inglês, porque eu acho que fala de uma temática que me interessa um pouco mais. Não que o outro não me interessasse, mas os exemplos eram muito distantes e eu tive um pouco de dificuldade para entender e trazer para minha pesquisa. Esse eu acho que dialoga um pouco mais com a minha pesquisa, porque foi um texto que vai falar sobre BNCC e como a BNCC pode ser pautada também por uma lógica neoliberal. Então, apesar de ter sido uma leitura em inglês, eu acho que ela foi mais tranquila de fazer pelo conteúdo em si. Agora eu tenho que dar aula, faltam alguns minutos para minha aula, e de tarde aí eu volto a focar no trabalho. Pelo menos as leituras de hoje eu consegui concluir, só queria alguns minutos antes da aula voltar nas minhas anotações para ver se ficou tudo claro, algo ali que eu não entendi muito bem. Já trabalhei, já estudei, agora eu vou para terapia. Acabei de chegar da terapia, são 6h22, são 5h22. É o tempo só de comer alguma coisa, descansar e já tenho que entrar para o doutorado. Hoje a aula é online, então pelo menos não preciso sair de casa de novo. Mas eu confesso que eu acho a dinâmica de aula online muito cansativa. Apesar de entender que é muito mais prático, nesse sentido de não precisar sair de casa. Mas como são mais de 3 horas de aula, eu acho que 3 horas, né, mais de 3 horas de aula na frente do computador, acaba perdendo um pouco da dinamicidade que as aulas presenciais eu pelo menos acho que tem. Mas sim, prefiro ter aula de noite na minha casa do que sair para ir pro fundão de noite, ia ser impossível praticamente. Veterinário, indo ao veterinário pela 1000ª vez.
A gente chegou em casa agora, fomos ao veterinário. Eu acho que eu já contei em algum outro vídeo que o nosso cachorro pegou a doença do carrapato, então a gente tá fazendo o tratamento. E a veterinária recomendou também que a gente fizesse exames na nossa outra cachorrinha. E a gente achou melhor, pensamos que ficaríamos mais tranquilos, mesmo que ela não tenha nenhum sintoma. É um exame um pouco mais avançado, então a gente conseguiria ver se em algum momento ela já teve contato com o vírus do carrapato ou não. E a gente achou que seria mais interessante pra gente ficar seguro e não ficar esperando ela passar mal pra saber se ela já teve ou não. Mas eu já perdi as contas de quantas vezes a gente foi ao veterinário nesse último mês. Foram acho que umas 10, 15 vezes por aí, assim. Porque em uma semana só nós fomos 7 vezes. Então já tem muitas idas ao veterinário acumuladas. Acho que por isso é sempre muito importante a gente pensar antes de ter cachorro. A gente conversou muito antes de ter um cachorro e depois outro cachorro, porque é isso, é uma responsabilidade pra sempre, assim, pro resto da vida deles. É muito dinheiro que se gasta também, é muito tempo que se gasta de dedicação. Então sempre pensem muito bem antes de ter cachorro. Não me arrependo, amo os meus cachorros, mas é isso, a gente gasta muito tempo, muita energia, muito dinheiro também, né, pra manter os cachorros saudáveis, porque se for pra ter cachorro e cuidar deles como qualquer coisa, é melhor não ter, né? Então a gente tenta sempre levar nos melhores veterinários, dar ali a melhor comida ou a melhor ração também, mas é um gasto e eu acho que no meu caso, que sou uma pessoa ansiosa, eu acho que é uma ansiedade constante, assim, de ai meu Deus, será que ele tá bem mesmo? Será que vai dar tudo certo? São os meus primeiros cachorros, eu nunca tinha tido animais de estimação, eu acho que talvez pra quem já teve é um pouco diferente, mas eu me sinto completamente desestruturada, assim. Percebi isso. Que quando eles ficam doentes é algo que me deixa muito nervosa. Ainda não aprendi a lidar com isso muito bem. E eles estão no início da vida, né? Eles têm 1 e 3 anos. Não quero nem pensar na velhice deles. Eu espero que esses cachorros vivam 100 anos, no mínimo. Eu ia fazer a leitura do texto agora. Eu ainda tenho 3 textos do doutorado para ler. E hoje é quarta-feira. E os textos são pra amanhã, não sei se eu vou conseguir ler todos. E eu ia fazer isso agora, mas tô com fome, então vou almoçar primeiro. Mas uma coisa que eu tenho pensado é que no meu mestrado, algo que eu tentei fazer foi preservar os meus fins de semana. Porque quando a gente tá na graduação, quando a gente tá no mestrado, doutorado, são sempre muitas leituras. E nem sempre a gente consegue fazer isso caber dentro da nossa rotina de 5 dias na semana. Mas isso foi algo que eu consegui no mestrado. Só a minha escrita da dissertação que eu deixava, às vezes, também para o final de semana, porque eu preferia fragmentar isso e escrever um pouquinho, 1, 2 horas todo dia, do que ter que escrever talvez 3, 4, 5 horas em um dia só. Então eu fragmentava a escrita da dissertação. Mas durante o mestrado eu consegui preservar muito os meus fins de semana, eu conseguia fazer a leitura dos textos somente durante a semana e consegui usar o fim de semana para descansar, para passear, para ficar com a minha família, enfim. E eu tava tentando fazer isso agora no doutorado, mas eu tô achando que eu não vou conseguir. Eu ainda não levei essa carga de leituras pro fim de semana, tava deixando o fim de semana pra descansar, pra, enfim, fazer coisas da casa que a gente precisa fazer, mas eu tô achando que eu vou precisar também colocar essas leituras no meu fim de semana, algo que eu não queria fazer, mas eu quero muito ter um título de doutorado, então isso vai ser preciso. Acho que as minhas leituras no doutorado, elas estão sendo muito mais extensas do que as minhas leituras no mestrado. Isso porque eu estou fazendo menos disciplinas agora do que eu fiz no mestrado, porque a gente consegue reaproveitar muita coisa do mestrado. No meu primeiro semestre do mestrado, eu tive 3 disciplinas. Agora eu só tô com 2 no meu primeiro semestre do doutorado. Mas eu acredito que a carga das disciplinas, a demanda dos textos, na verdade, no mestrado foi um pouco mais tranquila. Eu não lembro de ter tido, em uma semana, a leitura obrigatória de um livro, por exemplo. Nós lemos, sim, livros no mestrado, mas ao longo de semanas, e não ao longo de uma semana. E isso é algo que está acontecendo no doutorado. Claro que são livros curtos, mas, por exemplo, um dos livros que eu não tinha visto que era um livro inteiro, um dos livros tem 100 páginas. Aí o
o outro tem 70, e ainda tem mais um texto de 30, e não é a minha única leitura, considerando que tem outras disciplinas também. Então, como são livros inteiros em uma semana, eu tô achando que isso vai ficar puxado. E quando eu separei as leituras pra fazer essa semana, eu não tinha me atentado que entre as leituras tinham 2 livros. Eu achei que eram textos, artigos, assim, corridos. Então, talvez essa semana eu não consiga realizar todas as leituras até a aula de amanhã, mas tudo bem, a gente faz o que dá pra fazer e vou precisar me organizar melhor em como dividir as minhas horas de leitura ao longo da semana. Vou precisar também colocar isso no fim de semana. E é isso, agora eu vou almoçar e aí depois do almoço eu vou tentar ficar até de noite lendo os textos e vou deixar pra trabalhar de noite, porque eu sinto que o meu trabalho ele é um pouco mais... Ele é um trabalho que envolve a criatividade também, mas ele é um pouco mais mecânico, porque eu acho que algumas coisas eu já peguei bem rápido e eu consigo fazer isso de noite. Já a leitura do texto, ela me demanda muito mais. Então eu vou tentar ler agora os textos, que é algo que me demanda, e depois eu faço as minhas questões do trabalho. E é isso, por enquanto. Até daqui a pouco. Terminei o primeiro texto e terminei relativamente rápido, foi em um pomodoro de 25 minutos que eu coloquei ali na TV e já acabei, porque é um texto bem fragmentado, então no final ele acaba sendo curtinho, eu achei que seria até mais demorado. Não sei se dá pra ver, mas é um texto muito fragmentado, então já acabei o primeiro, agora faltam 2. Eu percebi que os meus vídeos, eles sempre vão ficando incompletos quando vai chegando de noite. Eu vou ficando cansada e eu vou esquecendo de gravar. Espero que esteja tudo bem pra vocês. Mas é isso. Hoje eu ganhei uma carona pra ir pra aula.
Eu acabei nem falando muito nesse vlog hoje, porque eu aproveitei amanhã pra estudar. Mas eu já tô na faculdade, eu tô esperando, porque daqui a pouco vai começar uma palestra com a Laura Alcoba, que é autora de A Casa dos Coelhos.